exaltado, glorificado, venerado, adorado por todo lado, nosso Deus. Quem é como o nosso Deus, né? Quem é como o Senhor nosso Deus? A Bíblia nos fala no Salmo 46, versículo 10: aquietai-vos e sabei que sou Deus, exaltado entre as nações. Esse é o Deus que está realmente em todo lugar. Ele fala na nossa boca da maneira que Ele quer falar, porque a Bíblia mesmo nos diz, lá no livro do Salmo 81 e 10, abra a tua boca que eu encherei. Deus, Ele na verdade, se nós olharmos para as Escrituras Sagradas, no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 5, Jeremias como um servo, como um profeta do Senhor, ainda Deus fala, olha, Deus ele diz, né? Ele diz na sua palavra, ele diz, eu sou uma criança, não sei falar. Se Deus na verdade Ele quer te usar, meu irmão, deixa Ele te usar. Missionária, coloca um louvor aí para nós cantar, se der para cantar. Rosto de Cristo? Rosto de Cristo, vamos cantar Rosto de Cristo, porque na verdade nós sabemos que o louvor é como diz a Bíblia Sagrada. Deus, Ele habita no louvor, diz a Bíblia em Hebreus, capítulo 12 e versículo 13. Deus, Ele habita no louvor. A bênção de Deus está realmente no nosso lar, na nossa casa, em todo lugar está Deus trabalhando. Esse é o Deus que a Bíblia nos fala em Isaías 64:4, um Deus que trabalha em favor daqueles que esperam nele. O nome dele é glorificado, exaltado por todos os lados. Deus, diz a Bíblia Sagrada no Salmo 101, versículos 6 e 7, diz a Bíblia que Deus está procurando os fiéis, E nos dias de hoje, para poder, na verdade, fazermos a vontade de Deus, temos que se esforçar. É como diz o Josué, capítulo 1, versículo 9, esforça-te, tenha bom ânimo, porque estamos vivendo dias trabalhosos, dias perigosos, dias muito difíceis, como diz a Bíblia Sagrada, no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, dias em que a igreja, na verdade, está enfrentando a apostasia. Apostasia que nós podemos dizer, realmente é o pecado que está por todo lado. Nós sabemos e que o que temos que nós entender é que Jesus está nos purificando, nos santificando, nos limpando pelo poder da sua palavra, como diz 1 Timóteo capítulo 4 e versículo 5, que pela palavra nós somos santificados, somos libertados, somos abençoados pelo poder da palavra, porque se não é a palavra de Deus que está realmente aí disponivelmente para nós, está no celular, está no seu lar, está na internet, a palavra de Deus sendo pregado para a nossa santificação, para a nossa libertação, como diz João 8 e 32, conheces da verdade e a verdade vai te libertar. Nós sabemos que são dias difíceis, dias realmente trabalhosos, dias perigosos, mas quem está com Jesus vai vencer qualquer barreira, vai vencer qualquer prova, vai vencer qualquer luta, porque o próprio Deus, Ele nos diz na sua palavra, em Êxodo, capítulo 14, versículo 14, e o Senhor é quem peleja por nós. Na verdade, é que nós somos um altar de Deus. A Bíblia nos fala em 1 Coríntios 13:16, que nós somos templo de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Santo Senhor Jesus. Não é possível nós cantar um louvor hoje, não, missionário? Vamos deixar o louvor para outra hora. E o nome de Deus é glorificado, exaltado por todo lado. Jesus disse, no Evangelho no capítulo 24, versículo 12, Jesus fala, Evangelho de São João, Mateus capítulo 24, Mateus 24 e o versículo 14, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo e testemunha a toda a gente, então se virá o fim. E esse fim, na verdade, que estamos nós vivendo hoje,
tempos em que a humanidade inteira está sofrendo, muitas catástrofes estão acontecendo, muitas mortandades, muitas coisas acontecendo, como diz a Bíblia Sagrada, princípios de dores, momentos difíceis, mas nós sabemos que nós temos que estar preparados, não somente agora, mas toda hora, em todos os momentos, como diz as Escrituras Sagradas, que esse dia não vos pegam em trevas. Deus fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, ele nos diz que o capítulo 5, versículo 2, que o dia dele vem como ladrão, é uma surpresa. Então nós temos que estar preparados, irmão, para que nós venhamos estar realmente como se santificados, que nós não venhamos estar vivendo aí desligado. Nós temos que estar, como se diz, sempre adorando e servindo a Deus em espírito e em verdade, adorando a Ele, como diz João 4:24, adorar o Senhor Deus em espírito e em verdade. Esta é a vontade de Deus. Deus quer que todos nós venham estar conhecendo Ele de uma forma forte, e Ele está manifestado em nossas vidas pelo poder da sua palavra. Pregadores e todos que ouvem a palavra de Deus, se enchem de Deus, se enchem de Deus. Quando Deus fala em 1 Tessalonicenses, aliás em Efésios, como Deus fala em Efésios 5:18, enchei-vos do Espírito Santo, é você realmente se santificar. Porque a palavra de Deus nos diz que nos últimos tempos, nos últimos dias, nos momentos em que na verdade estivesse chegando o tempo da colheita, o tempo da sua vinda, o tempo da sua manifestação, a Bíblia fala em 2 Timóteo 4:3, que ia ter na verdade a sã doutrina, se ia ter momento em que Deus ia estar nos colocando mesmo na porta estreita, colocando nós mesmo como diz, na santidade, como diz a Bíblia Sagrada, desse 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, rejeitariam a doutrina, não queriam saber de santidade, mas a palavra de Deus, que é Jesus, que está nesse mundo, que Ele é a palavra. Ele, sendo a palavra, Ele quer te limpar, te purificar. Ele quer que você ouve a palavra dEle, para você, na verdade, aprender que Ele é o seu Salvador, o seu ajudador. É Ele que, na verdade, está em você, em espírito e em verdade. Como nós sabemos que nós temos que adorar Ele, sentir a presença dEle. Quando nós estamos com Ele, nós temos sede dEle, nós temos sede de fazer a vontade dEle, nós temos sede de fazer a obra dEle, nós temos sede dEle, nós queremos estar sempre cheio da sua presença, para louvar, para glorificar, para adorar, para pregar, para orar. Nós queremos estar sentindo a presença dEle. Essa é a razão que Deus, Ele quer que nós santifica mesmo, santificação do Espírito, como diz 2 Coríntios capítulo 7, santificação do corpo também. Nosso corpo tem que ter também a demonstração da santidade dentro dos olhos das pessoas, e o Espírito que está em nosso corpo também, se santificando das impurezas, das maldades, das concupiscências carnais, como diz Colossenses 3:5, mortificar nosso corpo das contaminações do mundo. Então Jesus nos santifica, nos purifica, quando nós reconhecemos nossas falhas e nossas faltas, quando nós clamamos a Ele, Ele tem resposta para nós. Ele tem, na verdade, a Bíblia fala em 1 Pedro capítulo 3, versículo 12, que o ouvido do Senhor está atento às nossas orações. Deus jamais vai rejeitar aquele que serve a Ele. Observa bem que o Senhor Deus, em 2 Pedro 3:9, Ele não retarda as suas promessas. O que Ele prometeu, Ele está fazendo, vai continuar fazendo, pois Ele prometeu que nós seríamos salvos pelo poder da sua palavra. Porque a Bíblia fala em Romanos 3:23,
que nós estávamos destituídos da glória de Deus. Mas Jesus, a Bíblia fala que Deus, em João 3,16, Deus amou o mundo e deu o seu Filho único para que nós pudéssemos olhar para Ele e ser salvo por Ele. Então hoje, quem nos redime o nosso pecado, quem nos purifica, quem nos limpa é Jesus Cristo. Porque se nós não tivéssemos perdão do nosso pecado, quem seria de nós? A Bíblia nos fala que nós pecamos, mas nossos pecados que nós realmente fazemos em pensamentos, ou às vezes até mesmo você, quando você, a Bíblia fala em 1 Timóteo, a Bíblia vai em Tiago, 1, versículo 15, que o pecado consumado, ele gera morte. O pecado consumado gera morte. E nós sabemos que se nós, na verdade, nos purificarmos dos pecados, pelo sangue de Jesus, nós ficamos santificados, ficamos limpos e purificados, e glorificamos o nome dele. O nome dele é exaltado, é venerado, quando nós estamos, na verdade, clamando por ele. A Bíblia nos fala, irmãos amados, que a santificação, ela vem pela oração. Quando você clama a Deus, o que a Bíblia nos diz no livro de aos Hebreus, capítulo 12, 14? Sem a santificação, ninguém verá a Deus. E a oração, ela nos santifica, nos limpa, como diz também em João 15, 3, a palavra vai fazer você ficar limpo. A palavra de Deus vai te limpar. João 15, 3, vai ficar limpo ao ouvir a palavra de Deus. Então nós vivemos nesse mundo sabendo que os nossos pecados, como diz Hebreus 2 e 2, nós temos realmente, como se diz, a retribuição de cada pecado que nós fazemos. Então essa é a realidade de nós resistir o diabo, resistir o pecado e nós ser purificados pelo poder da sua palavra, porque o pecado está dentro dos teus olhos. Jesus disse lá em Mateus 6, 22, que a candeia do corpo é o olho, está dentro dos nossos olhos, mas o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado, como diz Pedro, no livro de Pedro, capítulo 1, 19, nos diz a Bíblia Sagrada que o sangue de Jesus nos purifica e nós ficamos santificados, libertados, revestidos, preparados, capacitados pelo poder da palavra de Deus. Esta é a vontade de Deus, que todos nós venham estar se humilhando adiante dele em todo momento, orando e clamando, como diz a Bíblia Sagrada, segundo as Crônicas 7,14. Se meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu virei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus, ele está nos sarando em todos os momentos, para que o nome dele venha ser glorificado em nós. Nós, como vaso dele, como diz 1 Tessalonicenses 4:4, apresentamos o nosso vaso na santificação e nos purificamos para poder fazer a vontade dele, como diz a Bíblia Sagrada em 1 Tessalonicenses 5:23. Nós santificamos o Espírito, que nós precisamos dessa santidade mesmo, e quando nós erramos, quando nós falhamos, nós sentimos a necessidade de santificar. Então nós ficamos limpos, purificados, santificados, e Jesus está conosco todos os dias por causa da nossa humilhação. Então, esse 2 Crônicas 7,14, se meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu verei do céu. Deus, ele quer que nós se humilha, como diz 1 Pedro, capítulo 5, e versículos 6 e 7 de 1 Pedro. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, porque no seu tempo ele vos exaltará. Amém, irmão? Deus abençoe. Missionária, fala também algumas palavras para nós encerrar esse vídeo. Glória a Deus. Você que escutou essa pregação, dê um like, quer dizer, se inscreva no canal, compartilha, a gente vê visualização e compartilhamento, que você venha ver que nos tempos de agora, o único que você deve confiar de verdade é em Deus, que nós sabemos que
Deus é a solução de tudo na nossa vida. Muitas vezes você confia no ser humano, mas você decepciona. Mas se você confiar em Deus, você vai ser decepcionado, né? Porque o nosso Deus é aquele que usa a pessoa que você nem conhece para te ajudar, para te abençoar, né? Que você venha ter oportunidade, né, de reconciliar, né? Porque nós sabemos que nunca é tarde de você se reconciliar com Deus, né? Enquanto você tem tempo, que você anda, que você fala, que você trabalha, se reconcilia com Deus, como diz, faz a paz de Deus, faz sua paz com Deus, hein? Para você, se você conseguir vencer o eu. Muitas vezes você vai pensar que é o fulano, ciclano, beltrano, tá fazendo assim para você, mas muitas vezes é nós mesmos se a gente pega por causa das pessoas, você muitas vezes está, né, te sufocando, você não tem aquela solução se você não buscar em Deus, né? Porque você vem buscar em Deus, assim como você toma um remédio para sarar isso, sarar aquilo, todas as suas enfermidades, né? Então, o remédio que Deus está dando para você é o amor dele, né? Para você vencer as suas provas, os seus problemas. Que você venha ter essa oportunidade, né? Deus está te dando essa chance para você, né? De você chegar até dele quando você pode. Porque é a coisa mais dura na vida do ser humano. E eu tenho certeza que Deus também se sente igual a nós. Muitas vezes você faz uma coisa para alguém e você não tem gratidão, né? Não tem um muito obrigado. Não tem um assim, ai Senhor, eu te agradeço pela chuva. Ai Senhor, eu agradeço pelo sol. Ai Senhor, eu agradeço pelo meu alimento, né? Porque quantas pessoas estão passando fome, estão passando necessidade, estão doentes, né? Então que você venha ser grato para Deus, tudo, né? Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida quando você começar a agradecer, mesmo? Um abraço bem grande, fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, amém, Jesus. Glória a Deus, amém. Glória a Jesus. Aleluia.